Salvador, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus. Ser santo como é, ser puro como é, te amar como me amou, pois aquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar, encher-me de ti, que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguiste meu Jesus. Me convém diminuir, Senhor, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar, encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguiste meu Jesus. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado, coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, pra chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, queridos, tudo bem? Estamos de volta, animados, fortalecidos no Senhor, pensando, sonhando com a nossa querida Igreja Presbiteriana Água Viva,
com todos os projetos que Deus tem colocado no meu coração e que tem acontecido por causa da sua fidelidade, por causa do seu envolvimento, por causa das suas orações, por causa das suas contribuições financeiras, porque você tem usado as suas mãos, os seus joelhos, as suas pernas, de modo geral, para abençoar e para servir no reino a partir da nossa igreja. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus pela oportunidade de servirmos ao Senhor juntos. Data especial, último dia 12 de agosto, completou 161 anos da chegada do nosso querido Ashbel Green Simonton ao Brasil. Olha aí que coisa importante, 161 anos de histórias prestadas ao Brasil, e uma história relevante, uma história significativa, uma história com belíssimos frutos para a glória do Senhor, um trabalho extremamente relevante para a glória do Senhor, trabalho da qual eu e você, ou do qual eu e você somos fruto. Nós somos o resultado do trabalho desse irmão norte-americano que ouviu o chamado do Senhor e durante 8 anos serviu aqui no nosso país, falecendo ali 8 anos depois da sua chegada. Nós temos muito a agradecer a Deus por essa data tão especial. Queria muito que nós pensássemos um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo também. O momento que nós estamos vivendo não é um momento de muita tranquilidade, de muita paz. Estamos enfrentando uma pandemia. Estamos, mais uma vez, com a igreja, com o templo, com as portas fechadas para cultos presenciais. Louvamos a Deus pelo presente e o privilégio de podermos estar juntos aqui, ainda que separados. Mas nós não podemos perder de vista o nosso chamado. Nós não podemos perder de vista aquilo que eu e você fizemos, aquilo que eu e você assumimos de compromisso diante dos homens e diante do próprio Deus. Nós somos chamados a servir, nós somos chamados a trabalhar, nós somos chamados para fazer a diferença na IPAV, nos domínios da IPAV e em todos os lugares do nosso estado, do nosso país e do mundo. Nós não podemos perder isso de vista. E essa data, esses 161 anos, obrigatoriamente nos leva a olhar um pouco para a nossa história e ouvirmos o testemunho poderoso do reverendo Simonton. Nós não podemos deixar isso esquecido ou engavetado ou apenas preso nas páginas de livros que são lidos com pouquíssima frequência. Mas ao contrário disso, devemos, na nossa igreja, termos na memória, com muita clareza, o nosso DNA, o nosso chamado principal. A palavra do Senhor nos chama a um compromisso real e verdadeiro com Ele. Pensando na história da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós vemos um jovem norte-americano que ouviu e entendeu o chamado. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos na manhã de hoje é o texto de Mateus 28, da Grande Comissão. O texto que fala exatamente do chamado para mim e para você. Chamado que envolveu o coração, a mente, a vida, as finanças, todas as características da vida, todas as particularidades de Simonton foram envolvidas por esse chamado. E ele atendeu de forma integral o seu chamado. Observe comigo a leitura do texto.
a partir do versículo 18 do capítulo 28 de Mateus. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavras de Jesus à sua igreja, aos seus discípulos. Palavras do Mestre que ecoam na nossa vida, na nossa história, até os dias de hoje. Nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos perder esse chamado de vista. Chamado a trabalhar, chamado a servir, chamado a ensinar. Sim, ensinar. Chamado a viver. Nós fomos conclamados a não fazermos corpo mole diante das situações, mas olhar para elas, entendendo que há uma ordem do Mestre, do Senhor Jesus, e junto com essa ordem há também uma enorme e poderosa promessa, que é a de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo, até o fim da sua vida. O Senhor estará com você no exercício da grande comissão. Vamos lá, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeiro, quem manda é o Senhor, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade. Não existe nada que esteja fora dos domínios do Senhor Jesus. Não existe nada que esteja acima dele ou que seja mais poderoso que ele. Mas ele tem em suas mãos, em seu poder, toda a autoridade. E entendendo que ele tem toda essa autoridade, ele dá para mim e para você, para a igreja, para os discípulos aqui que representavam a igreja, ele dá uma ordem a eles. E qual é essa ordem? Ide fazer discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ou, numa tradução mais literal, à medida que vocês forem, façam discípulo. Façam discípulo. E o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é alguém que começa a andar com outro e o seu ritmo de vida, a sua história, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele se apresenta, são tão fortes, são tão impactantes que aquela pessoa que está andando com ele quer imitá-lo. Ser discípulo de Jesus é ser um imitador de Jesus. E Jesus está dizendo aqui, olha, além de ter toda a autoridade, eu estou dizendo para vocês, à medida que vocês forem, façam discípulos. Façam discípulos. E como que você vai fazer isso? A continuação do versículo diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Primeira coisa importante aqui, nesse processo de ir e fazer discípulos, é que à medida que você faz discípulo, você pega esse discípulo e introduz ele na vida da igreja. Você coloca ele na vivência da igreja, nos trabalhos, nas orações, nos cultos. Dali a pouco essa pessoa já está
tocando no louvor, cantando no louvor, ajudando no ministério infantil, servindo na diaconia, servindo como presbítero, como professor da escola dominical. Existem várias possibilidades, mas essa pessoa tem que ser recebida. O fato de ser batizado significa que você está dizendo ao mundo: olha, eu sou separado, eu sou de Jesus. E sendo de Jesus, eu estou inserido, eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte desta igreja, eu faço parte desta comunhão, eu faço parte deste grupo de pessoas específico. Eu faço parte. Coisa muito importante. Especialmente nesses dias de pandemia e antes da pandemia, que era tão comum, uma ideia cada vez mais difundida entre nós, de pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja mais especificamente. Hoje elas estão aqui, amanhã estão ali, depois de amanhã estão só nas redes sociais, sendo pastoreadas pelas redes sociais. Somente isso não basta, você tem que fazer parte. Estar inserido no contexto. E uma vez inserido no contexto, você vai não só aprender, mas você também vai ensinar a guardar todas as coisas que o Mestre nos tem ordenado. Todas as coisas que o Mestre nos tem ordenado. Quais são essas coisas? Elas estão aqui. Do Gênesis ao Apocalipse. A palavra do Senhor, a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Jesus, o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que viveu entre nós, que morreu, que pagou um preço que seria impossível de ser pago por qualquer um de nós, o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Jesus, o nosso Senhor, morreu crucificado, mas não ficou morto. Ao terceiro dia ressuscitou. Sim, o nosso Mestre ressuscitou. Ele ressuscitou. Foi para junto do Pai. Antes de ir para junto do Pai, deixou este compromisso, esta ordem para mim e para você. Esta ordem que ela é para mim e para você, para nós vivermos, para nós obedecermos. A exemplo do reverendo Simon, obedeceu há 161 anos atrás, quando ele chegou aqui no Brasil. Ele obedeceu. E aí o que acontece? A maravilhosa notícia. Breve ele voltará para nos buscar. É isso, ele voltará para nos buscar. Essa é a essência, o que eu acabei de citar para vocês, esse conjunto de ideias, é a essência do cristianismo. Jesus Cristo, o único mediador entre nós e os homens. Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus. Jesus Cristo que não pecou. Jesus Cristo que é o Senhor absoluto, que tem autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra, que deu a mim, a você a ordem de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de ensiná-los a guardar todas as coisas, e que conclui com uma poderosa promessa para a minha vida e para a sua vida. Finalzinho do versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Simon foi vitimado por uma epidemia que estava aqui no país. 8 anos depois de sua chegada, ele faleceu. Para muitos, talvez um sinal de fracasso, de frustração, né? De dificuldades. Mas sabem de uma coisa? Não foi assim. Aquele irmão extremamente usado por Deus
deixou aqui no Brasil uma semente plantada de maneira poderosa. Ele cumpriu esses preceitos que Deus estabelece aqui na sua palavra. E de uma forma tão poderosa, viveu de forma tão intensa, que quando ele foi embora, quando ele foi promovido aos céus, quando ele perdeu a oportunidade ou a chance de viver entre os homens, sendo ceifado pela epidemia, havia igrejas plantadas, havia um seminário funcionando, e haviam homens e mulheres, famílias rendidas aos pés do Senhor, que não se intimidaram por conta da morte precoce do seu pastor e líder, mas ao contrário disso, se apegaram às promessas de Jesus, se apegaram às verdades da palavra do Senhor e continuaram o trabalho começado por Simonton. E hoje, eu e você somos resultado do investimento desse irmão que ouviu o chamado do Senhor. Tantas outras coisas, tantas pessoas, tantas famílias, tantas igrejas espalhadas no nosso país, tantos missionários fora do nosso país sendo sustentados pela igreja, tantos missionários aqui no Brasil sendo sustentados pela nossa igreja. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Simonton, por ele ter entendido o processo, por ele ter entendido o chamado e se colocado à disposição do Senhor. E você? Como está? Como está a sua vida? Como está o seu compromisso com Deus? Como está o seu compromisso com a sua denominação, com a sua igreja, com a nossa querida e amada igreja presbiteriana Água Viva? Como está? Irmãos, é imperativo que estejamos envolvidos, empenhados. Nós podemos nos colocar à disposição do Senhor como missionários. Nós podemos investir financeiramente com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós podemos e devemos orar incessantemente por esses irmãos, pela liderança da igreja, pelos missionários. Nós não podemos perder isso de vista, meus irmãos. É terceiro domingo do mês. É momento missionário. Teríamos, durante o culto, um momento missionário. Mas aprove a Deus que nesses dias, a igreja não esteja com as suas portas abertas para o culto presencial. Mas sabem, eu estou aqui falando o Evangelho, falando as verdades do Evangelho para você, anunciando o Evangelho, você está aí ouvindo. E eu espero que a palavra do Senhor encontre um lugar poderoso e especial na sua vida, na sua história. Seu campo missionário pode ser aí, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos muitos lugares onde você circula. Não perca isso de vista, meu irmão. Não perca isso de vista, minha irmã. Não perca a oportunidade de anunciar as verdades do Senhor. Porque quem mandou tem autoridade. Quem mandou tem poder. Quem mandou vai te sustentar. Vai te dar a palavra. Vai trazer à sua mente o que você precisa falar. E acima de tudo, estará lá com você. Essa é a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar? Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez colocar as nossas vidas na tua presença. Pedir a intervenção do Senhor sobre a minha vida, a vida da minha família, sobre a vida desta igreja tão especial, tão amada. Louvar o teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos conduzido em vitória. Colocar diante do Senhor esse desejo de servir, esse desejo de ouvir o teu chamado e acatar aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a fazermos o melhor que nós pudermos para a tua honra e para a tua glória, Senhor.
peço ainda que, em nome de Jesus, o Senhor também visite o Leandro e sua família, o Alessandro, Maria, Léo, todos os outros, Senhor, que fazem parte do grupo de risco e que estão, de certa forma, também expostos a essa pandemia, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê àqueles que estão enfermos total recuperação, plena recuperação, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor nos ajude a fazer o melhor que nós pudermos, para a sua honra e para a sua glória. Forte abraço, até logo mais.